Primeira epístola de João, capítulo 1, verso de 5 a 10. Fala assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar, meus irmãos. Agradecemos, Senhor, porque a tua palavra será exposta nesta hora, Pai. O Senhor falou meu coração, fala, Deus, ao coração da congregação nesta hora, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa falar nesta hora. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, João tem um objetivo bem específico quando ele escreve essa epístola: que você que creu em Jesus Cristo precisa saber que você já tem a vida eterna. Você não terá a vida eterna. Você que crê em Jesus Cristo já tem a vida eterna. Não vive com medo, não vive inseguro, não vive se questionando se você tem a vida eterna ou não. João é bem claro. Essa epístola foi escrita para que você tenha certeza da vida eterna. Quando você entende que Jesus é o Cristo, quando você ama seu próximo, quando você vive em obediência. Os irmãos poderão conferir logo à frente no capítulo 5 de 1 João, o verso 13. 1 João 5,13 nos fala assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João diz aos seus leitores crentes que se realmente tinham vida eterna, eles obrigatoriamente teriam que crer no Cristo, no Jesus Cristo, que ele dava testemunho. Não há a menor sombra de dúvidas que um dos propósitos dessa epístola é apresentar Jesus, que é desde o princípio o verbo da vida, a vida eterna. João inicia sua epístola nos dando a visão bíblica a respeito de Cristo Jesus, o verbo da vida. Agora João, ele fala a respeito do pecado. Agora ele nos dá uma visão bíblica sobre o pecado. Voltemos lá em 1 João 1, verso 5. João inicia assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Intelectualmente, meus irmãos, luz se refere à verdade bíblica, enquanto trevas fazem referência ao erro ou à falsidade. Moralmente, a luz faz referência à santidade ou à pureza, enquanto o termo trevas refere-se ao pecado ou à transgressão. Três verdades, meus irmãos, nós aprendemos aqui nesse versículo. Primeiro, a palavra de Deus, ela não está encoberta. Deus é luz
As igrejas daquela época haviam sido contaminadas, infectadas com falsos mestres. E eles afirmavam ter um conhecimento profundo, um conhecimento especial, uma revelação, um sonho, uma revelação esotérica, ou seja, de um lugar que não seja o natural. E afirmavam que por esse conhecimento é que os crentes poderiam obter a salvação. Esses hereges alegavam ser verdadeiramente iluminados, caminhando na verdadeira luz, mas João negava isso, pois eles não reconheciam o próprio pecado. João, meus irmãos, passa da revelação de Deus para a revelação do próprio Deus, da revelação do verbo de Deus para a revelação do próprio Deus, a quem revela. Não é uma descoberta, não é uma revelação que vem do além. João, ele é revelado por Jesus Cristo. A fonte da revelação de João é o próprio Deus, Jesus Cristo. Deus é luz. O que João está dizendo é que Deus não está escondido, Deus não está nas trevas, Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ele se revelou para nós e nos mostrou o que Ele deseja de nós. Quando o judeu ouvia falar sobre luz, eu creio que a primeira coisa que ele pensava é que não posso viver sem a luz. E é a mesma coisa que nós pensamos hoje. Nós não podemos viver sem a luz. E o judeu, ele tinha um conhecimento muito bem na sua memória sobre a história do povo. Pois lá no passado, quando eles foram libertados da escravidão do Egito, eles sabiam que estavam ali porque eles foram guiados por uma luz. Eles foram guiados pelo deserto e Deus mostrou o caminho para eles. Nós podemos ver lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, Deus instrui para o lugar aonde eles deveriam ir a adorar. Os irmãos podem conferir lá em Êxodo 3. Eles sabiam muito bem para onde deveriam ir. Êxodo 3, verso 12, nos fala assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, eles sabiam muito bem para onde deveriam ir. Aqui Deus aponta para o futuro êxito daquela missão, sugerindo que Israel não seria simplesmente liberto da escravidão e da opressão, mas resgatados para a adoração. O povo judeu, os israelitas, eles sabiam muito bem o que deveriam fazer quando chegassem na terra prometida. Os irmãos podem conferir em Êxodo 13. Deus dá as instruções, todas as instruções, quando eles chegassem na terra prometida, o que eles deveriam fazer. Deus não está nas trevas, Deus não está encoberto, a sua vontade é clara. Eles não foram deixados a ermo. Os irmãos podem abrir lá em Êxodo 13, verso 17 e 18. Eles não foram deixados solitários, eles não foram deixados desacompanhados. Êxodo 13, verso 17 e 18. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho,
e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Eles não foram deixados abandonados. O Senhor ia adiante deles. Deus nunca se apartou do povo. Os irmãos continuam aí em Êxodo 13, no verso 21 e 22. Fala assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A luz, meus irmãos, mostra o caminho. A luz mostra onde nós estamos. A luz mostra para onde nós devemos ir. Deus é luz. Não é de um conhecimento secreto que nós precisamos. Nós precisamos conhecer a Cristo, que está revelado na palavra de Deus. Deus nos disse quem Ele é. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é compassivo. Deus nos revelou também a sua vontade. Há mandamentos. Jesus resume os mandamentos lá em Mateus, e nós conhecemos muito bem. Como diz lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor ia adiante deles. Aqueles que acreditavam no ensino dos falsos mestres se descuidavam de agradar a Deus por meio de uma vida santa. Porque o que os falsos mestres na época de João ensinavam era um sistema doutrinário que continha um conceito errôneo sobre Deus e sobre o pecado. O que João está dizendo é que, se dissermos que somos cristãos de fato, e mesmo assim andarmos de forma que contradiz tudo o que Deus disse de si mesmo, que contradiz tudo o que Deus disse sobre sua vontade, se nós andarmos dessa forma, então seremos mentirosos. Deus é luz, sua palavra não está encoberta, sua vontade não é segredo. Meus irmãos, nós hoje sabemos muito bem para onde devemos ir. Qual deve ser o nosso destino final? Os irmãos foram para o capítulo 3, verso 2. Nós lemos assim, 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Em Filipenses 3, 12 e 14, nós vemos que esta ideia ela é apoiada. Nos diz assim, Filipenses 3, 12 e 14: não que eu tenha já recebido, Paulo nos dá seu testemunho, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia muito bem para onde ele deveria ir. João nos fala sobre o que haveremos de ser, semelhantes a Cristo. Paulo nos diz que devemos almejar essa semelhança aqui e agora. Paulo nos fala sobre uma ação, buscando a santificação
com todas as forças. Meus irmãos, sabemos muito bem o que devemos fazer. Nós não somos deixados a ermo, desacompanhados. O próprio João, lá em João 14, verso 16, 17, nos fala assim: e eu rogarei ao Pai. João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, nós não estamos desacompanhados. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós não somos deixados a ermo, desacompanhados. O Senhor vai adiante de nós. A segunda parte do verso 5, 1 João. Deus é luz, quer dizer, a última parte. E não há nele treva nenhuma. Deus é puro e separado do pecado. Sua santidade é absoluta, sem qualquer mácula. Trevas no escrito de João é usado simbolicamente para trevas espirituais e morais. E o mesmo João escreve, lá no verso 1:5, que nós lemos. Não em 1 João, desculpa irmãos, em João capítulo 1, verso 5, nos diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o mesmo João, lá no capítulo 3, 19, não é 1 João mesmo, mas é lá em João, quando o mesmo João escreve nos evangelhos, João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o mesmo João, no capítulo 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As trevas e a luz são inimigos irreconciliáveis. As trevas expressam ignorância da vida à parte de Cristo, e as trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. As trevas apontam para o desamor, para o ódio. Deus não é trevas. Em Deus não há defeito ou imperfeição, nenhuma mistura de qualquer coisa estranha ou contrária à excelência absoluta, nenhuma mutabilidade, nem capacidade de qualquer decadência. Meus irmãos, Cristo diz quem Ele é. Quando João dá o testemunho sobre Ele, Cristo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Dessas 7 declarações de Jesus, uma delas ele reparte com a igreja. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz também em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Mas preste atenção, meus irmãos, a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Cristo é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja é luz na medida em que ela reflete a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Nós podemos ver também em Efésios 5, verso 8 e 9. Efésios, capítulo 5, verso 8 e 9. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
Vós sois a luz do mundo. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O texto é claro quando diz: agora sois luz no Senhor. O crente não tem luz própria, Cristo tem luz própria. E devemos refletir essa luz no mundo. Andai como filhos da luz. A Igreja do Senhor Jesus não tem como mensagem principal pronunciamento político, econômico ou trabalho social. Não é essa a mensagem primordial da Igreja. A mensagem primordial da Igreja é: o mundo anda em trevas. Eis a luz do mundo, Jesus Cristo. Ande na luz e abandone as trevas. E João continua, capítulo 1, verso 6. 1 João, verso 1, capítulo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Manter comunhão com Deus significa participar com Ele de algumas coisas em comum, uma relação estreita e mútua. É a ideia central da palavra comunhão. Ter comunhão com Deus significa se identificar estreitamente com Ele, com o que Ele faz. O verdadeiro cristão reflete o caráter de Deus em seu caminhar diário. Os atos de um cristão professo, são mais eloquentes do que as suas palavras e revelam o estado real de seu relacionamento com Deus. Meus irmãos, o verdadeiro crente não vive na prática do pecado, não anda nas trevas, porque o pecado é incompatível com a obra de Cristo. Nós podemos conferir lá em 1 João 3, verso 5. Logo na frente aí, 1 João 3, verso 5. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O verdadeiro crente não anda em trevas. Quem anda na luz não pode viver mentindo. Quem mente vive nas trevas, na prática do pecado. E nós podemos conferir no próximo versículo, 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Meus irmãos, o verdadeiro crente não vive na prática do pecado. Não anda nas trevas, porque o pecado é incompatível com a lei de Deus. O verdadeiro crente precisa declarar como o salmista declara lá em Salmo 119, o verso 34, 77 e 97, quando ele fala assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Verso 77, baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Meus irmãos, o verdadeiro crente não vive na prática do pecado, não anda nas trevas, porque o pecado é incompatível com o ministério do Espírito Santo, o qual nos transmitiu uma nova natureza. Gálatas 5, verso 22 a 24. Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O crente, meus irmãos, não vive nas trevas.
não vive na prática do pecado. João continua. 1 João, voltemos lá ao capítulo 1. 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verdadeiro crente caminha habitualmente na luz, ou seja, na verdade, na santidade, e não nas trevas, ou seja, na falsidade, no pecado. A ideia implícita na expressão é de se viver na presença de Deus, andar iluminado pela luz da sua santidade, andar em quebrantamento, pronto a admitir os seus pecados, quando a luz da santidade divina os revelar. João demonstra aqui 2 benefícios de quem anda na luz, como ele, Cristo, está na luz. O primeiro benefício: mantemos comunhão uns com os outros. Quem anda na luz mantém comunhão uns com os outros. Essa comunhão é mais que uma simples socialização. Ela se expressa no relacionamento estreito, transparente e mútuo entre os crentes. Meus irmãos, ultimamente nós temos ouvido falar muito sobre o amor uns pelos outros. E quando nós vemos um apelo de algum irmão pedindo ajuda, e às vezes nós priorizamos mais a nossa vontade do que ajudar o irmão, nós estamos pecando. Porque o que temos ouvido aqui, hoje de manhã também nós ouvimos: o amor uns pelos outros. Se alguém pede ajuda e nós podemos ajudar, nós como cristãos, como crentes que andam na luz, nós devemos amar. Nós devemos praticar o amor. E muitas vezes não é isso que eu mesmo próprio não tenho feito, confesso para os irmãos. Mas eu tenho aprendido, pelo que eu tenho ouvido ultimamente, muito falar sobre o amor, uns para com os outros. Nós devemos praticar o amor. Efésios 4, 2 e 3 nos fala assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros. Nós devemos praticar o amor para com o nosso irmão. O crente que anda na luz, ele pratica o amor. Segundo benefício, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado é uma barreira real à comunhão com Deus e com os nossos irmãos. A palavra que João usa aqui para pecado significa originalmente errar o alvo. É uma falta de conformidade com o alvo ou com o padrão de Deus. João afirma que o sangue de Jesus é eficaz para purificar alguns pecados? Não. Todo o pecado. Para purificar de todo o pecado aqueles que andam na luz. E João continua, meus irmãos, 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está
em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. João ensina aqui que ninguém está livre do pecado. Estamos todos perdidos, arruinados, a menos que o Senhor venha em nosso auxílio com o remédio do perdão. A razão pela qual ele insiste tanto que ninguém é inocente é que todos agora podem saber plenamente que precisam de misericórdia. A confissão de fé, meus irmãos, no capítulo 6, na seção 5, nos fala a respeito da corrupção humana. Nos fala assim: essa corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados. E, embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Então, como diz lá em Provérbios 20, verso 9, quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Em Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O que resta nos fazer então diante da nossa condição? A própria confissão, ela nos responde no seu capítulo 15, na seção 5. Nos fala assim: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Salmo 19, verso 12 e 13, nos fala assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O verdadeiro crente não vive na prática do pecado. O verdadeiro crente confessa os seus pecados, dá nome aos pecados. No caso aqui, o salmista fala sobre a soberba. Diferentemente dos que andam nas trevas, os pecados do que andam na luz são trazidos a esta luz de Deus por meio da confissão de pecados. Pois João continua no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem anda nas trevas não se preocupa com a purificação dos seus pecados. O crente se apropria pela fé desses benefícios: comunhão com os irmãos e remissão de pecados. Então o Espírito Santo aplica continuamente os benefícios do sangue à vida do crente. Cada vez que ele, quebrantado, busca a face de Deus para a renovação espiritual. Não devemos esconder os nossos pecados, meus irmãos, nem justificá-los. O que temos de fazer é confessar os nossos pecados para receber purificação e perdão. Destacamos aqui algumas verdades. Primeiro, a condição do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, essa é a parte condicional que mostra nosso conhecimento do pecado. Uma vez conhecido, o pecado deve ser confrontado, sem nos defendermos ou justificá-los. Deve ser confessado. Mas o que é confessar pecados? Não é nada mais, meus irmãos, do que concordarmos com Deus que pecamos. Romanos 3:23 nos fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Confessar
é concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que somos pecadores e que temos cometido pecados. Em vez de negar o pecado ou escondê-lo, devemos admitir nossa culpa e confessar o nosso pecado. É importante ressaltar que não se trata de uma confissão genérica ou superficial. A verdadeira confissão requer a especificação dos pecados. Devemos chamá-los pelo nome, como Deus os chama: inveja, ódio, mágoa, impureza e outros tantos mais. Nós devemos dar nome aos nossos pecados. Segundo, a base do perdão: Ele é fiel. Deus é fiel às suas promessas. Se Ele diz que vai perdoar, Ele perdoa. A garantia e a segurança do perdão estão no caráter fiel de Deus. Deus é fiel para perdoar, porque Ele cumpre a sua aliança e a sua promessa de perdoar os pecados. E nós vemos essa promessa lá em Jeremias, no capítulo 31, no verso 34. Jeremias nos fala assim: não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O profeta declara aqui que Deus enviaria uma luz mais plena, de modo que o conhecimento dele seria mais plenamente apreciado. Que tão grande seria a luz do Evangelho, que seria claramente evidente a sua vontade. Na vinda de Cristo, Deus revelou os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então a expiação foi feita. Os sacrifícios cessaram. E agora não há mais necessidade de satisfação quando os pecados são perdoados. Por quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Nós podemos conferir isso lá em Gálatas 3,13. Meus irmãos, Deus é fiel. Ele prometeu que nos perdoaria, e em Cristo esta promessa foi cumprida. Deus é fiel, mas Deus também é justo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Como Deus pode perdoar pecado se Ele é justo? O justo não perdoa, mas aplica a pena da lei aos transgressores. Quem é melhor, o justo ou o bom? Eu acho que é o bom, né? Porque o justo, ele aplica a lei. Ele deve aplicar a lei. Mas Deus é os dois. Deus é justo e Deus é bom. Se Deus visita no pecador o seu pecado e não inocenta o culpado, Êxodo 37, Êxodo 34, verso 7, como Ele pode perdoar pecados? A resposta está registrada em 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todo o pecado foi julgado e punido no cabeça da humanidade, Cristo. Deus é justo ao não vingar o pecado pela segunda vez em nós, quando recebemos Cristo como nosso substituto pela fé. Terceira coisa que aprendemos aqui, meus irmãos, a posse do perdão, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É justamente das injustiças praticadas por nós que a justiça de Deus nos purifica
Deus não coloca mais os nossos pecados em nossa conta. Ele cancela nossa dívida. Nossa dívida está paga. Ele nos purifica, nos torna santos, de modo que possamos ter comunhão com Ele. Na cruz, meus irmãos, a nossa dívida está cancelada. João continua no verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pecado pode nos fazer mentir a outros. O pecado pode nos fazer mentir para nós mesmos. O pecado nos faz mentir para Deus. Então nós nos tornamos mentirosos. O pecado nos faz ser mentirosos. Se nós não confessamos os nossos pecados, é porque achamos que não temos pecado. Então nós somos mentirosos, porque nós somos pecadores. Então nos tornamos mentirosos. E o próximo passo qual é? Transformar Deus em mentiroso. Porque João é bem claro quando ele fala: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Se nós não confessamos pecados, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque Deus diz: nós somos pecadores. Aquele que diz que não é pecador, ou aquele que não confessa pecados, contradiz o testemunho que Deus dá acerca da pecaminosidade humana. Aquele que nega seu pecado, nega a própria verdade divina e chama Deus de mentiroso. Davi, meus irmãos, tentou encobrir seus pecados, e isto lhe custou a saúde. Nós podemos conferir nos Salmos 32. A alegria, nós podemos conferir no Salmo 51. A família, e por pouco não lhe custou o reino. Mas quando Davi foi confrontado com seu pecado por meio do profeta Natã, o que fez Davi? Nada? Não. Davi se arrependeu. Ele foi confrontado e se arrependeu. Davi foi confrontado por meio do profeta Natã. Nós somos confrontados por meio da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a exposição da palavra de Deus, nós somos confrontados. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados. Você que pensa que não tem pecado algum, arrependa-se. Você é um pecador. Você que já é crente, sabe que é um pecador, não pode viver na prática do pecado. Tem que arrepender-se, dar nome aos pecados e deve confessar os seus pecados. O crente não vive na prática do pecado. O crente não vive nas trevas. Deus nos ajude, meus irmãos, a obedecer a sua lei, a rogar como o salmista roga: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a tua lei. Tira as vendas dos meus olhos para que eu possa contemplar a tua lei. Arrependa-se, confesse os seus pecados, dê nome aos seus pecados.
Deus nos ajude, meus irmãos. E Deus nos abençoe.